Dando continuidade aqui ao nosso curso, depois que nós fizemos muitas coisas interessantes, que começamos lá atrás com a implementação do Active Directory e ingressamos algumas estações de trabalho com o Windows XP e o Windows 7 em nosso domínio AD, configuramos a parte de compartilhamento, tá? Mostrei para vocês ali como permitir ou não o acesso aos usuários do domínio nas pastas compartilhadas. Nós conseguimos também configurar a área de trabalho remota, até aí nada de tão complexo assim. Fizemos praticamente a configuração do nosso servidor do zero, deixando ele totalmente funcional em poucas aulas, tá? Vocês viram que rapidinho você consegue fazer um servidor aí com o Windows Server 2008 funcional, tá? Nós iremos ainda dar alguma olhada em alguns outros itens importantes, tá? Quando se trata de servidores, de arquivos compartilhados, de centralização de documentos, etc. e tal, uma das coisas que a gente preza muito é a segurança destes dados, tá? Garantir que esses dados vão estar em proteção, ou seja, não vão se perder facilmente ou não vão ter algum tipo de problema. Lembrando que os HDs dos computadores podem sofrer algum tipo de falha, tá? De repente você tem o teu servidor aí, os usuários trabalhando com seus arquivos e de repente ali um pane no teu HD, um problema físico, o teu HD queima. O que acontece? Você vai perder as informações dos usuários, tá? Isso é muito chato, tá? Já presenciei muitas vezes acontecimentos como este, tá? Empresas perdendo aí informações importantes por causa de detalhes básicos, tá? Uma das coisas importantes que a gente vai ver nessa aula agora é um recurso que a gente chama de espelhamento, tá? O que vem a ser esse espelhamento? A gente vai pegar dois HDs, tá? A gente vai usar dois HDs e nós vamos trabalhar com eles como se eles fossem apenas um, ou seja, os usuários vão enxergar apenas uma unidade, vão gravar os seus arquivos normalmente, porém, internamente aqui dentro do meu servidor, esses dados vão estar sendo gravados nos dois discos, tá? Exatamente o mesmo conteúdo, exatamente as mesmas pastas, tá? O tempo todo, o usuário grava o arquivo numa pasta e esses arquivos, eles vão estar sendo gravados nos dois discos rígidos, tá? Aumentando assim a segurança, porque um HD ter algum problema e parar, tudo bem, mas se os dois HDs pararem de uma vez só, é muito azar, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou desligar agora aqui o meu servidor e vou adicionar aqui de teste dois HDs, tá? Lembrando que eu estou trabalhando aqui com máquinas virtuais, tá? Então eu vou adicionar dois discos no meu sistema para a gente ter uma base de como isso é feito. Tá? Aí você diz, poxa, mas eu vou ter que colocar dois HDs no servidor? Então, lembrando que quando a gente trabalha com servidor, a segurança da informação que está gravada nele, ela é muito importante, tá? Então, o que acontece? Um HD hoje em dia é relativamente barato, tá? Dependendo das informações que você grava no teu servidor, se for documentos de texto, algumas imagens, algumas planilhas, hoje um HD de tamanho pequeno, ele é o suficiente para trabalhar durante muito tempo, tá? Então eu acredito que um custo não tão alto para garantir aí a segurança dos teus dados, beleza? Eu vou desligar agora aqui o meu servidor e vou adicionar os arquivos e eu vou adicionar os HDs e a gente volta, beleza? Nossa máquina ela já fez o reinício, tá? Logar aqui normalmente como o administrador. Fiz aqui a instalação de duas unidades de disco para que a gente possa fazer o teste, beleza?
Beleza, pessoal. A gente vai fazer agora o gerenciamento desse disco, tá? Vou abrir aqui o meu gerenciador de servidores. Vou clicar aqui em armazenamento, gerenciamento de disco. Perceba que ele já abriu para mim esta janela aqui, dizendo que eu adicionei alguns discos, tá? Porém, eu vou cancelar isso aqui. Olha só. Veja que eu tenho aqui no disco local 1 a minha unidade C, tá bom? O único HD que a gente tinha até o momento. Eu adicionei duas unidades de 5 GB, tá? Virou aqui o disco 0 e o disco 2, para que a gente possa entender o conceito dessa questão do espelhamento. Eu vou inicializar aqui esse disco, tá? O disco, ele diz para mim que eu posso inicializar de uma vez só o disco 0 e o disco 2, tá? Eu vou inicializar ele em formato MBR. E eu vou fazer agora o seguinte, criar um novo volume simples, para que você possa entender aí. Vai montar na unidade E. Ok. Ele vai fazer aqui a formatação dessa unidade. Beleza. Volume E íntegro. Novo volume simples. Avanço. Vai montar na unidade F. Perfeito. Se eu ir agora lá no meu computador, veja que eu tenho aqui a minha unidade C e eu tenho o meu disco local E e o meu disco local F, tá? Eu tenho dois HDs aqui no meu computador. Eu posso estar gravando os arquivos, criando pastas, normalmente como qualquer computador, tá? Porém, eu não tenho configuração aqui de segurança ou de espelhamento ou de qualquer outra forma. Então eu vou ter que criar um arquivo aqui. Trabalho normalmente, quando esta unidade ela ficar cheia, aí eu gravo no outro, tá? E assim sucessivamente. Agora eu vou mostrar para você o seguinte, vou voltar lá no meu gerenciador de disco, eu vou converter em disco dinâmico este aqui e este aqui, tá? Porque para fazer o espelhamento eu preciso que esses discos sejam dinâmicos, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é excluir esse volume. Eu vou excluir esse volume também. Beleza. Agora eu vou converter isso aqui em disco dinâmico, tá? Eu vou converter em disco dinâmico o 0 e o 2, que são os discos que eu tenho aqui de 5 GB, tá? Olha só, o disco 0 e o disco 2 já se tornaram discos dinâmicos. Botão direito, clicar aqui em novo volume espelhado, vou avançar. Veja que o disco disponível que eu tenho é o 2, eu vou adicionar aqui. Veja que o disco 0 e o disco 2 já estão posicionados, eu vou avançar. Vai montar para mim na unidade E. Vou colocar aqui o nome dele de espelho, tá? Não é obrigatório, eu vou colocar apenas arquivos, tá? Dados. Veja que esses dois discos agora estão do tipo dinâmico, ficaram aqui com essa tarja vermelha, significa que eles estão espelhados. Olha só aqui embaixo, volume espelhado. Se eu ir agora lá em meu computador, veja que eu tenho apenas a unidade E. Eu não tenho os dois discos, eu tenho apenas um disco. Porém, internamente no servidor, ele está trabalhando com os dois discos, tá? Qualquer arquivo que eu grave aqui dentro, eles vão estar disponíveis nos dois discos, tá? Se porventura um desses discos vier a dar problema e falhar, eu posso continuar fazendo backup e só pegando os meus arquivos do outro disco que ficou inteiro. Se o disco 0 causar algum problema, eu ainda tenho os mesmos arquivos no disco 2. Se o disco 2 causar problema, o disco 0 vai permanecer com os meus arquivos, tá?
Depois eu posso normalmente estar acessando ou criando outro espelho, tá? De forma simples, tá? Aí nessa unidade E você pode criar aí as suas pastas compartilhadas com os teus usuários do AD e eles vão estar gravando os arquivos aqui dentro de forma segura.